Oi, C21. Vamos para mais uma aula. Estamos na aula de número 9. Potenciação e suas propriedades. Então vamos relembrar algumas coisas. O que é potenciação? O que são as propriedades da potenciação? Que a gente viu algumas no ano passado, não chegou a ver todas. Vamos complementar e incrementar essa história. E para que a gente possa ir adiante na ideia de potenciação e avançar nos conjuntos numéricos em que a gente está. Certo? Então, potenciação, o que vem a ser potenciação, né? Vamos mostrar aqui na linguagem matemática. Eu tenho uma base, eu tenho um expoente, eu tenho uma base, eu tenho um expoente, e esse expoente potencializa essa base. Quer dizer, faz com que essa base multiplique a si mesma quantas vezes ele ordena. Isso é o que a gente viu inicialmente sobre potenciação lá na B30, nos idos da B30. Lembra que eu mostrava para vocês a potenciação com um recorte na folha, que virava 1 degrau, depois 2 degraus, depois 4 degraus, depois... mais ou menos isso. Tá? Só que a partir de agora a gente vai começar a ver essa potenciação com um pouco mais de aprofundamento. Que um pouco mais de aprofundamento é esse? A gente vai começar a ver bases diferentes, quando for, né? A gente vai ver fração, a gente vai ver a base decimal, a gente vai ver a base irracional mais adiante, tá? Bem mais adiante, a gente nem entrou em irracional ainda, calma. A gente vai ver outras bases. E a gente também vai ver outros expoentes, porque até agora a gente só estava usando o expoente na forma do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3. No ano passado a gente chegou a ver com o expoente inteiro valores positivos e negativos. E o que acontecia com essa base. E a gente também vai ter que começar a ver o que acontece quando esse expoente é racional, quando é uma fração. Isso é uma caminhada. Nós vamos começar com o básico aqui, certo? Então, para começar com o básico, eu tenho que lembrar o conceito, né, que a gente trabalhou. Se eu tenho uma base e um expoente, isso significa que essa base vai se multiplicar por ela mesma quantas vezes o expoente mandar. Por exemplo, se eu tenho 3 na quarta potência, 3 elevado ao expoente 4. O que eu vou calcular vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que isto é uma multiplicação. Gente, é muito comum o pessoal bater a preguiça aqui e somar. Não! Exponencial é uma coisa que cresce muito rápido. Então eu tenho multiplicação. 3 vezes 3, que é 9. Vou pegar esse 3 vezes 3, que é 9. Esse 9 vezes 9, que é 81. Então, o 3 elevado no expoente 4 é 81. Se eu pegar, por exemplo, o 2 e elevar ao expoente 6, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2. 6 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 é 64. Então, sempre que eu tiver uma base elevada a um expoente, esse número vai multiplicar a si mesmo tantas vezes quanto o expoente mandar. E aí, vem aquela primeira coisinha que eu mostrei para vocês de duas maneiras. Uma com o recorte na folha, outra pela lógica de construção. Que todo número, qualquer base que eu pegar e elevar no expoente 0, eu terei como resposta 1. Qualquer base, nós estamos no conjunto dos racionais, com exceção do próprio 0, tá? O 0 é uma exceção. O 0 elevado na 0, a gente vai considerar inicialmente 0. Depois vocês vão ver, quem for para as áreas de exatas e tudo mais, que tem mais complicação nessa história toda. 0 elevado a 0 pode ser qualquer coisa. Mas o 0 elevado a 0 é a única coisa que não vai ser mexida. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai ser sempre 0. Tá? A gente vai ver o 0 como um caso à parte. A base 0 como um caso à parte. Mas independente da base que eu tiver, se eu levar a 0, a minha resposta é sempre 1. Tá? Essa é a primeira pincelada para a gente lembrar o que está acontecendo. Dá o pause, copia aí e eu vou continuar a explicação. Então, pessoal, olha só. Se eu tenho uma base pertencente ao conjunto dos racionais e um expoente pertencente ao conjunto dos naturais, eu posso ter, por exemplo, 0,2 elevado ao cubo. Como eu vou resolver isso? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Eu vou fazer 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 4, 0, 0. Conta o acumulado. 1, 2, 1, 2. Deu 0,04. Essa primeira parte aqui deu 0,04. E aí eu vou multiplicar por 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 8, 0, 0, 0. Vamos ver onde é que está o acumulado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,008. Então, eu vou ter como resposta 0,008. Basta multiplicar. Basta multiplicar. Certo? Eu posso ter, vou botar aqui A, B. Três quintos ao quadrado. Então, certo? 3 quintos ao quadrado. Eu vou ter 3 vezes 3, quintos vezes
quintas. Como é que eu multiplico fração? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Só acabei de me dar conta de uma coisa. Se eu tivesse pego isso aqui e transformado em fração. Boa! Alternativa. 0,2 ao cubo, eu podia ter pego e transformado isso aqui em fração, que simplificando daria 1 quinto. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 quinto ao cubo. 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125. 1/125 avos. Tá boa essa resposta? Tá maravilhosa. Jesus amado. Letra C. Vou pegar aqui 7 nonos, que é uma dízima periódica. Se eu dividir, vai dar 0,777777777 elevado na zero. Quanto é que vai dar isso? 1. Qualquer número que eu eleve na potência 0, eu terei como resultado 1. Quem é a exceção? O próprio zero. O zero elevado a qualquer coisa é sempre zero. Tá? Então, olha só. Qualquer número elevado na zero é sempre 1. Esse número tem que pertencer aos racionais com exceção do zero. Esse asterisco significa com exceção do zero. 0 elevado a qualquer número é 0. Até aí, tá tranquilo? Deu para lembrar o que a gente estava fazendo? Beleza. Vou dar um pause. Vou mostrar mais exemplos. Ok. Mas, e se a minha base for um número positivo ou negativo? Calma aí. Todos os anteriores eram positivos. Quando não tem sinal, é positivo. Beleza. Então, se eu tenho positivo 1,5 elevado na potência 1, é positivo 1,5. A potência 1, o que ela faz? É o próprio número, né? Se eu tenho positivo 8 elevado ao cubo, os nomes especiais, esqueci de avisar. Eu tenho positivo 8 vezes positivo 8 vezes positivo 8. Positivo vezes positivo é sempre positivo. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8 é 512. Tá? Então eu terei 512. Até aí, tudo tranquilo? Não vai mudar muita coisa. Positivo é sempre positivo. Positivo não é influenciado pelo expoente. Onde é que vai apertar um pouquinho o calo? Na base negativa. O que eu tenho que lembrar sobre a base negativa?
Como se eu tivesse muito tempo para estar gravando vídeo para pintar isso aqui, tá? Deixa eu lá. O que eu tenho que lembrar na base negativa? Olha só. Que quando um número negativo multiplica por ele mesmo um número par de vezes, inimigo do inimigo é amigo. A resposta é positiva. Então, se a minha base é negativa e isso está um número par de vezes, expoente par, o meu resultado é positivo. 7 vezes 7, 49. 2 vezes 2, 4. Ok? E se a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, esse número está se multiplicando um número ímpar de vezes, o meu resultado será negativo. Por quê? Aqui eu tenho um confronto. Negativo com negativo, positivo. Não usei esse aqui ainda. Segundo confronto, positivo com negativo, negativo. Então, expoente par, resultado positivo. Quando a base for negativa. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, 0,1 vezes 0,1. Ok? Uma casa, duas casas, uma casa, duas casas. Vezes 0,1, uma casa, duas casas, três casas. Uma casa, duas casas, três casas. Vai dar negativo 0,001. Ok? Base negativa, eu vou ter um cuidado com a minha resposta final. Ou então eu fico ali fazendo os confrontos de sinal, blá blá blá. Agora pensa assim, ó. Alguém pede para tu dizer quanto é negativo 1 elevado na 2020. Quer dizer, 1 vezes 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 1, 2020 vezes. Barbada. Quanto é que é 1 vezes 1? 1. Vezes 1. 1. Vezes 1. 1. Vezes 1. 1. Vezes 1. 1. Resposta é sempre 1. E aí, vai ficar positiva ou negativa a minha resposta? Inimigo do inimigo. Não, cara, olha só. 2020 é par ou é ímpar? Par. Se é par, a minha resposta é positiva. Fechou? Barbada. Não esquecer. O meu expoente 2 é chamado ao quadrado. Faz 13 anos que a gente está falando sobre isso. O meu expoente 3 é chamado ao cubo. Tá? Deu para dar uma relembrada? Posso botar uma atividade? Então faz o seguinte, dá um pause aí, copia e eu vou botar uma atividadezinha para vocês resolverem me mandar. Até daqui a pouquinho. Certo, meu povo? Então assim, duas atividades.
para vocês resolverem aí. Primeira para calcular, negativo 3/5 elevado ao quadrado, quanto é que isso vai dar? Positivo 1/2 elevado na quinta potência, negativo 3/2 elevado ao cubo, negativo 3,5 elevado ao quadrado, positivo 1/3 elevado ao expoente 0, negativo 6,5 elevado ao expoente 1. Depois, escrever na forma de potência e resolver. Negativo 10 elevado ao cubo, menos 2 elevado à quarta potência, mais 0,3 elevado ao quadrado. Como é que eu boto nessa forma e qual o resultado que eu vou encontrar? Certinho? Assim a gente termina essa primeira parte. Próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades da potência, ok? Antes ainda de ir para o expoente negativo. Até a próxima!